Olá pessoal, tudo bem? Então hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a nossa aula dessa semana, que vai se centrar a respeito do texto da Ana Magnólia Mendes, que se chama Aspectos Psicodinâmicos da Relação Homem-Trabalho, as contribuições de Christophe Dejour. É um artigo que foi publicado em 95 na revista Psicologia, Ciência e Profissão, e nele ela faz como se fosse um resumo, Ela traz ali as principais contribuições de Dejour, aí apanhando tanto o que ele trouxe enquanto psicopatologia do trabalho, quanto o que ele produziu, após ali mudar a denominação para psicodinâmica do trabalho e trazer também, aí uma reviravolta em qual é o foco, de investigação sobre essa relação homem-trabalho. Então ela começa retomando, a questão ali de que Dejour entende que pelo trabalho a gente pode ter tanto vivências de prazer quanto de sofrimento, que há um choque entre a história individual do sujeito, seus projetos, seus desejos, suas aspirações, e a organização do trabalho. E pensar que é justamente nesse choque, nesse embate que vai sendo produzido o trabalho em si, o trabalho real. E após trazer essa introdução, e colocar que uma das bases principais da psicodinâmica é a psicanálise, então ela vai resgatar em Freud, principalmente ali em Mal-Estar na Civilização, algumas das bases para pensar a psicodinâmica, principalmente essa questão do conflito do indivíduo com a sociedade, com aquilo que ele tem que abrir mão para viver em sociedade e para trabalhar. Aí, a partir disso, ela vai então dizer que o sujeito ele é ameaçado pelo sofrimento a partir então do próprio corpo, do mundo externo e dos relacionamentos com as outras pessoas, segundo Freud. E tudo isso a gente encontra no trabalho. Então o trabalho ele pode ser uma fonte de sofrimento, mas também de prazer. E aí ela coloca bem claramente essa divisão entre a psicopatologia e a psicodinâmica do trabalho para a gente entender que essa disciplina criada por Dejour surgiu lá, nos anos 70 aproximadamente, com o nome de psicopatologia do trabalho, para estudar essa interface homem e organização do trabalho, e as contradições que ela gera, para entender então o sofrimento, a utilização, por exemplo, também das defesas, mas depois, a partir dos anos 90, ela ganha o nome de psicodinâmica do trabalho, porque Dejour vai fazer uma mudança na sua compreensão e no foco, então, da sua investigação, na produção de noções, de conceitos, olhando para o quê? Para a mobilidade, para a mutabilidade que caracteriza a organização do trabalho. E a relação disso com o funcionamento psíquico, pelos mecanismos de mobilização subjetiva. Então ela vai focar em como o sujeito, o trabalhador, ele pode mobilizar a sua subjetividade para lidar com o conflito com a organização do trabalho. E quanto ele pode também alterar essa organização do trabalho para tentar fugir do sofrimento, vamos dizer assim. Então, a partir aí da psicodinâmica do trabalho, essa mudança de foco, a gente vai entender as estratégias que o indivíduo traça para além das defesas, mas para tentar manter a saúde mental dentro do contexto do trabalho, ou pelo menos fugir aí do sofrimento. Então, tendo isso posto, aí a autora vai tratar sobre a compreensão da organização do trabalho, como ela foi sendo alterada, e o quanto isso também altera a compreensão sobre o trabalho, porque a gente entende, então, que ele não é apenas um lugar apenas de prazer e sofrimento, só dessas duas oposições, mas que o trabalho ele é proveniente da dinâmica interna das situações e da organização do trabalho. Então, ela é produto da dinâmica das relações subjetivas, das condutas, das ações dos trabalhadores que são permitidas pela organização. Então, tem toda essa complexidade para além de prazer e sofrimento. E pensando nisso, ela vem depois discorrer então a respeito do normal,
frente ao patológico, né? Então a gente olhar do ponto de vista normal e não apenas do ponto de vista patológico para a relação homem-trabalho, para pensar na criatividade do indivíduo, quanto ele consegue mobilizar então os seus recursos, a sua criatividade, né? E então, tendo isso como base, ela vai trazer os conceitos de ressonância simbólica, de espaço público de discussão coletiva e de sofrimento criativo ali frente, né, versus sofrimento patogênico. Então, esses 4 conceitos, essas 4 noções, né, dá pra gente discutir a partir desse texto, e é por conta disso que eu trouxe ele, né, pra gente ver então essa mudança de psicopatologia do trabalho para psicodinâmica e esses conceitos que ganham força na teoria a partir dessa mudança, né? Então, de ressonância simbólica, espaço público de discussão coletiva, sofrimento criativo e patogênico, né, pra gente pensar aí para além então das defesas, esses outros mecanismos que podem ser também mobilizados e utilizados para manter a saúde mental. Ok, pessoal? Então, né, leiam o texto e nos encontramos nessa semana na quinta-feira, né, na live, para a gente discutir sobre ele. Um abraço.